O desmonte da educação pública brasileira. Educação pública municipal. Esse foi o título do seminário que eu participei, dia 9 e dia 10 de outubro. Bom, posso dizer para vocês que o seminário foi fantástico. Ou seja, auditório lotado, bons palestrantes. Contudo, a minha observação, quase que eu posso dizer que foi científica, né? Porque eu consegui extrair tudo que poderíamos ficar em dúvida, né? Tipo fazer uma afirmação, mas que não dá para dizer que isso realmente é algo consistente cientificamente falando. Porém, uma coisa me chamou muita atenção. Ao se falar do desmonte da educação, eu vi de tudo, coisas inclusive assim, exemplares, espetaculares, a nível de conhecimento, aquele conhecimento que quando a gente vai para o auditório a gente não tem, quando a gente sai a gente adquiriu aqueles conhecimentos. Quanto a isso, espetacular. Mas uma coisa que me deixou muito frustrado e entristecido é, pela fala dos palestrantes de altíssimo nível, não era à toa que estavam ali, o que deu para perceber é, em relação ao sistema municipal de ensino, eu percebi claramente que esse sistema municipal de ensino, ele está sendo constantemente apagado. Só que eu fiquei muito preocupado porque ele está sendo apagado justamente num ambiente, num espaço em que teoricamente não era para estar apagado. Era um espaço universitário, acadêmico. E eu vi, não uma, mas várias falas. Praticamente foi uma unanimidade, né? Todos os palestrantes, quando iam se referir ao sistema municipal de ensino, todos falavam a rede municipal, a rede de ensino. E aí eu me dou conta do quanto que um vocabulário determina os pensamentos, né? As reflexões que passamos a ter a partir daquele vocabulário. Aquele conjunto de palavras, né? Que as pessoas deixam passar assim desapercebida. Vou dar um exemplo bem interessante, né? Lógico que eu já vou direto ao ponto, que é quando nós falamos rede municipal, tem várias legislações que falam em rede municipal. Bacana. Contudo, quando se fala em rede municipal, ela está atrelada a uma estrutura, aonde Secretaria de Educação é sim o órgão máximo da educação dentro do município. Esse é o nosso grande problema. Falou em rede, significa Secretaria de Educação aqui, comandando a educação. Porém, o que a maioria das pessoas que estavam lá palestrando e os que estavam assistindo não conseguem ainda enxergar que já existe o Sistema Municipal de Ensino. E se existe o Sistema Municipal de Ensino, ele tem uma estrutura diferente de uma rede municipal de educação. Porque o Sistema Municipal de Ensino, pela própria legislação, deixa claro que ele é o órgão máximo da educação, e isso também está nas leis, e nas leis atuais, não nas leis antigas, né, retrógradas até, mas na lei atual. O Sistema Municipal de Ensino, ele é composto de Conselho Municipal de Educação, Secretaria de Educação, escolas públicas e privadas e seus respectivos conselhos escolares. Observando que isso hoje é válido apenas para as escolas públicas, porque as privadas, o conselho é o diretor, ou a diretora é o dono da escola, são eles quem determinam o andamento. Eles ainda não alcançaram esse nível de conseguir instituir um conselho escolar nessas escolas privadas. Assim é nas escolas que eu já frequentei como professor. Não se fala em conselho escolar, se fala no encontro onde o diretor, que normalmente é o dono ou a dona, eles determinam o que tem que ser feito. Isso é notório. Então não vou nem entrar nessa questão. Mas o que me chama a atenção é que o que justifica essa minha fala é exatamente a nossa educação pública, né, municipal, que é, de alguma forma, hoje deveria estar sendo controlada a sua qualidade, ou seja, a qualidade do ensino e a qualidade da aprendizagem, é função do Conselho Municipal de Educação e é função dos conselhos escolares, zelar pela qualidade do ensino e a qualidade da aprendizagem. Então, quando eu vejo professores, doutores, falando em rede, obviamente eles estão se referindo àquilo da forma que está escrita na legislação, mas eu fico preocupado quando eles ignoram que rede municipal caducou, não é mais assim. Né? É igual antigamente a gente falava assim, o ginásio, o primário, o científico, de repente surgiu uma nova lei, e essa lei fala ensino segundo grau e primeiro grau. Né? Então, se a gente continua falando ainda, não, meu filho está fazendo ginásio, mas ele está fazendo ginásio, ginásio implica para você fazer o ginásio, você tinha que fazer um concurso de admissão.
Aí eu pergunto, esse concurso de admissão ainda existe? Não. Então, vamos parar por aí, não tem mais nada de ginásio. Então, as pessoas foram se adaptando, logicamente, à nomenclatura correta para que começassem a permitir que a nova estrutura se estabelecesse. Mas isso não aconteceu quando a nova legislação cita, né, e cria o o Sistema Municipal de Ensino. Então, esse Sistema Municipal de Ensino é hoje. E Sistema Municipal de Ensino hoje, ele não é mais secretaria como soberana na educação dentro do município. Então, enquanto os nossos professores, acadêmicos, né, universitários, doutores, não conseguirem compreender isso, significa que a nossa educação brasileira estará retrógrada. Ela estará, como quem diz assim, hoje nós temos um padrão e nós estamos vivendo aquilo que era anterior, como se todos ignorássemos as mudanças que a Constituição brasileira proporcionou que acontecesse dentro da área escolar, né? Dentro daquilo que chamamos de escola. Ok? Bom, esse foi, para mim, um dos problemas, uma das situações que eu adoraria poder debater, conversar, rever. Tomara que alguém que esteja assistindo esse vídeo e que tem contato com alguém que palestrou, que organizou, encaminha, porque o professor Celso esteve sentado na plateia, mas não havia condição da gente fazer nenhum debate. A gente só teve a oportunidade de falar na hora das perguntas. E as perguntas precisam ser rápido, porque o tempo é curto, coisa e tal. Então, esse tipo de coisa acontece ainda na maioria das palestras, dos seminários, né? Contudo, vamos pensar que quando se trata de um seminário, implica em discussão. E uma discussão que se esgote realmente, né? Não aquela coisa toque de caixa, como acontece na maioria dos casos, lá não foi uma exceção. Embora eu tenha ficado muito feliz de ter tido o prazer de ouvir as pessoas que palestraram, mas eu saí frustrado por conta de que ficou claríssimo, e a minha presença lá foi justamente para verificar isso, e eu acabei verificando, porque quando eu escrever no meu próximo livro, eu já posso citar isto como sendo uma verdade, porque eu fui lá, fui em loco, observei, analisei tudo, e a conclusão foi 100% das pessoas que palestraram não se referiram ao Sistema Municipal de Ensino. Porque eles confundem um pouco, mas o Sistema Municipal de Ensino nacional ainda está sendo uma luta para ver se implanta ou não implanta. Sim, nacional é, estadual está ali no meio termo, mas o municipal não. O Sistema Municipal de Ensino já está implementado, tem legislação, tem reconhecimento, tem tudo isso. Então, está na hora da universidade começar a entender isso, porque a partir daí a gente vai começar a dar a César o que é de César, vamos dizer assim. Ou seja, nós vamos dar à comunidade o que é da comunidade. E a responsabilidade pela qualidade da aprendizagem, ela vem por intermédio das discussões e reflexões da comunidade escolar. Ela não tem que vir de fora para dentro, nem de empresa, nem do próprio governo. Porque se fosse assim, ficaria como antes, Secretaria de Educação, sendo interventora na educação e fazendo as coisas acontecerem da forma que o mandatário, que o chefe do executivo preconiza. Isso acabou. Mas nós precisamos acordar. Ok? Beleza. Outra coisa que me decepcionou um pouco é que eu notei que pouco se falou, mas quando se falou muito na importância do ensino. Ensino como sendo a coisa primordial, mas eu vi um auditório 100%, outro dado científico, 100% mudo quando eu perguntei para todo o auditório, e não vi nenhuma mãozinha levantar, quando eu perguntei se alguém sabia o que é matética. E aí, ninguém sabia, nem mesmo os palestrantes sabiam dizer o que é matética. Então, é meio complicado discutir educação, discutir aprendizagem e ensino, quando a maioria das pessoas ainda não se inteiraram o que vem a ser a matética, que não é o tema de hoje. Eu só estou chamando a atenção da palavra, porque é a partir da matética que nós vamos de fato compreender o que é o aprendizado. Se eu estiver dando aula para um aluno, e já aconteceu de eu dialogar no momento da aula e dizer assim para o aluno, olha só, eu estudei 4 anos para ensinar, para aprender a ensinar. Você, meu aluno, você nunca aprendeu a aprender. Isto é uma falha do nosso sistema. Então, meu trabalho hoje, já que eu sou um pesquisador, que eu sou um leitor, que eu sei o que é matética, eu sei o que é didática, eu tenho que orientar meus alunos quanto ao desenvolvimento da habilidade do aprender. E é óbvio, e se formos discutir um pouquinho, a gente vai chegar a essa conclusão, não quero alongar esse vídeo, vamos guardar, né, para mais para frente, mas quando se trata de ensino e aprendizagem, são duas coisas distintas que a nossa sociedade, vamos dizer assim, o nosso campo teórico, pedagógico, parece que as pessoas têm certeza absoluta que teve um, o outro é automático, quando isso não é verdade. Né? Então isso não é nenhuma teoria da conspiração, não é para desvalorizar o ensino, valorizando o aprendizado, não. Temos que continuar valorizando o ensino e começar a valorizar o aprendizado, dando aos nossos alunos os recursos necessários para que o aprendizado aconteça. Porque, do contrário, nós vamos ficar
fixo só na questão do ensino e até as nossas avaliações, elas só conseguem verificar aquilo que foi ensinado e não aquilo que foi aprendido. Porque se eu for verificar de fato se houve aprendizado, os procedimentos serão totalmente diferentes desses que são utilizados para verificar se houve ensino. E se é para verificar se houve ensino, pasmem, toda a nossa avaliação brasileira, nós estamos avaliando o professor. Nós estamos avaliando o professor. Não estamos avaliando o aprendizado do aluno. E até podemos dizer que o aprendizado, implicitamente, aparece também quando a gente nota que os alunos têm dificuldade para a interpretação, para o cálculo, tal. Isso aí está mostrando que a aprendizagem não está acontecendo. Mas o ensino está acontecendo. E se o ensino está acontecendo, as pessoas fazem vista grossa e começam a pensar que a educação brasileira está ok. E eu faço uma pequena comparação com a linha de montagem, né? Fordismo, para a gente perceber o seguinte, pessoal. A nossa escola hoje, ela está da forma que eu vou exemplificar agora. Imagine aquela sequência de pessoas. Elas pegam uma peça, vem uma peça, eu estou sentado aqui, agrego uma nova peça. Eu só sei fazer isso. Aí a esteira anda, chega aqui, a outra pessoa agrega uma nova peça. Chega ali, a outra pessoa agrega uma nova peça. Quando chega no final da linha, nós temos uma televisão. Ok? Então, na linha de montagem da televisão, ao final, tem que ter uma televisão que funcione, que a imagem apareça, que tenha som, que dê para mudar os canais. E, logicamente, numa linha de produção, lá no final, alguém vai testar, ver se a televisão está funcionando. Se a televisão não funcionar, eles vão verificar se alguém colocou uma peça errada, o que está faltando, coisa e tal, mas o problema vai ser resolvido. Agora, imaginemos que a educação deveria ser algo bem parecido. O aluno sai de casa, vem para a escola, adquirir conhecimento. Eu preciso saber se, ao final, o conhecimento está realmente sendo adquirido e se está tornando esse aluno mais operante do que antes. Só que esse teste não é feito. E ele não sendo feito, é como a gente chegar naquela linha de produção, daquela televisão, lembra que eu falei? E ela, quando chegar no final e ela não liga, ela não tem som, coisa e tal, aí eu contrato mais um pessoal para, quando ela estiver chegando, agora você vai, ó, aqui é a tela, tá? Você faz uma pintura aqui na tela para poder dizer que a televisão tem imagem. Aí faz uma pinturinha. E, ó, tem um gravador aqui que tem uma vozinha aqui que canta uma musiquinha, coisa e tal. Então, passa na linha de produção, toda defeituosa, mas quando chega lá na frente, a televisão apresenta uma imagem maquiada, né? Uma imagem criada só para dizer que ela funciona e bota um som gravado para dizer que a televisão está ok. É assim que nós estamos vivendo hoje a nossa escolarização brasileira. As nossas escolas públicas municipais, elas estão defeituosas, contudo, elas foram maquiadas para parecer que elas estão funcionando. Para começar, ela está não gerando aprendizado, mas toma-se o ensino como aprendizado. Ficou comprovado que o que o professor ensinou, isso. Tanto que uns alunos acertaram e outros erraram. Ah, mas tem um que acertou é porque o professor ensinou. Beleza, o ensino está acontecendo. Né? O conteúdo está sendo trabalhado. Agora, se eu quero realmente saber se houve aprendizado, eu tenho que saber também quais os procedimentos necessários para botar o aprendizado. Okay? Hoje nós já temos muitas informações que não são falaciosas. Né? Não estou falando das informações falaciosas, estou falando das informações científicas que nós podemos acreditar. O que acontece com a nossa rede neural quando está ocorrendo ou como acontece para que haja o aprendizado. Então nós temos que saber que temos as amígdalas, temos o hipocampo, temos o córtex cerebral e todo professor deveria saber com clareza exatamente o que acontece. E como a criança que está aprendendo deve fazer para realmente produzir aprendizado. E não apenas uma memorização de curto prazo que permite que ele faça uma prova, mostre que o professor ensinou, mas não consegue mostrar que ele realmente aprendeu. Então, esse vídeo eu gostaria que vocês que estão assistindo compartilhassem. Compartilhe principalmente para as universidades, porque eu adoraria ser convidado para ir palestrar, debater, mostrar isto que eu acabei de falar com um pouco mais de propriedade, mais profundidade. Porque se a educação brasileira está fraca, né, o ensino e a aprendizagem está com problema, eu diria que o ensino até nem tanto, mas a aprendizagem sim, né, nós podemos melhorar isso. E como nós podemos melhorar? Primeiramente compreendendo o que é o quê? Dando devido valor semântico às palavras que nós utilizamos dentro da educação. Eu poderia fazer uma série de situações aqui que as palavras são aplicadas de maneira errada e, por ser aplicadas de maneira errada, são interpretadas de maneira errada e isso faz com que aquela televisão que chega lá no final tem que ser testada e mostrar que está funcionando. No caso da educação, chega lá no final, o resultado sabe qual é? 11,9 milhões de brasileiros fora da universidade e grande parte deles fora do mercado de trabalho. Números não estão mentindo. Então, enquanto a nossa universidade não entender isso daí,
nós vamos continuar com conselhos municipais de educação apagados, conselhos escolares apagados, sem a questão do controle social e sem o zelo pela qualidade da aprendizagem. Ou seja, o Brasil tem tudo para funcionar perfeitamente e está esbarrando naquela situação quando eu vejo um professor universitário dizer que os conselhos não apita nada, o conselho não resolve nada e coisa e tal, ao invés de debruçar para entender por que os conselhos que têm tamanho poder, muito mais do que os sindicatos dentro da educação, por que eles estão apagados? Por que a gente não vê muitos artigos acadêmicos falando da força do conselho, da importância do conselho, né? Claro, tem o meu livro que está aí, basta vocês entrarem no meu site, olhar aí nas descrições que vocês poderão acessar. Quem pode comprar, beleza? Paga, eu vou ficar muito feliz. Quem não puder, a coisa, pessoal, é tão importante que você pode, inclusive, fazer a leitura gratuita do meu e-book, que vai falar tudo aquilo que está também no meu livro físico, que eu divulgo pelos eventos onde passo. Apresentei os palestrantes, apresentei algumas pessoas, mas que têm condição de comprar, compram este meu livro. Então, este áudio de hoje, que é um pouquinho longo, mas ele é fundamental. Por quê? Porque eu estou trazendo para vocês a raiz do problema. Não é falta de dinheiro e nem tampouco apenas a situação da interferência empresarial, neoliberal, dentro da educação, querendo cortar recursos aonde os recursos tinham que ser ampliados. E quando eu falo recurso, eu não estou falando de dinheiro, porque o dinheiro tem, mas não é aplicado nos recursos que realmente vão ensinar, né? Então você vai ver aí, você pode observar na sua escola, na escola do seu filho, que a maioria não tem biblioteca de verdade, embora seja obrigatória a presença da biblioteca dentro da escola. Aí o que eles fazem? Da mesma forma que eu falei da televisão, quando sai lá no final, né, eles botam lá escrito, ó, biblioteca. Lá dentro, uns livros que alguém passa e vende, o pessoal vai comprando os livros pequenininhos lá e botando lá umas histórias que, teoricamente, mais prejudica a aprendizagem do que facilita, porque criança que está aprendendo a ler não tem que ficar lendo livro muito colorido. Cientificamente, isso é prejudicial ao aprendizado. O cérebro não trabalha o tanto que ele deveria trabalhar e a sinapse não acontece adequadamente. Mas vai na biblioteca da sua escola, você vai ver 90% de livros didáticos que já era para ter sido usado, já era para ter sido trocado, eles estão lá ocupando o espaço das verdadeiras enciclopédias. Vamos dizer que hoje tem Google, hoje tem isso, tem aquilo, aquilo outro. Todos os lugares que avançaram em tecnologia na educação retroagiram, porque ficou comprovado que isso não contribuiu para o aprendizado. E a gente ainda encontra dentro das escolas pessoas querendo defender de que não precisa mais ter uma biblioteca, para os alunos chegarem lá no contraturno, sentarem, pesquisarem, papai e mamãe estão em casa tranquilo, seguro, sabendo que o filho dele está pesquisando numa coisa que é segura, que foi feita para isso. Todo conhecimento científico, ele foi adaptado para se transformar num conhecimento escolar, para justamente dar uma boa escolarização para as crianças. Isso tem mais de séculos, né? E agora a gente vê as pessoas com tão pouco conhecimento tomando decisões muitíssimo importantes dentro da educação brasileira. Então, por favor, compartilhe, faça viralizar esse vídeo. Essas palavras que eu estou usando aqui, elas só estão mostrando a ponta do iceberg. Tem muito mais para colocar, mas eu preciso que vocês compartilhem e, quiçá, que algumas universidades que tenham coragem e abertura, uma mente ampla, possa convidar o professor Celso para ir lá, sentar e falar para um auditório e mostrar com exemplos práticos o que, de fato, está acontecendo com a educação brasileira. E ela deveria estar nas mãos das pessoas que são os verdadeiros educadores. Não empresários ou aqueles que trabalham para as empresas. Não são eles que vão melhorar a educação. Não são os políticos. É o professor. E o professor, por favor, caia a ficha. Não está tão retrógrado quanto as pessoas ficam falando que estão. Falta alguma coisa? Falta. Nada que umas simples reuniões pedagógicas que possam voltar a existir resolva, porque basta ter reuniões pedagógicas e temas como esse vão ser debatidos, discutidos e os planejamentos vão melhorando, a compreensão vai melhorando e nós passaremos a ter uma educação de qualidade. Não vou dizer nem voltar, porque ela nunca foi de grande qualidade, mas já foi menos pior do que ela é hoje. Então, precisamos parar, refletir e divulgar, né? Esse é o trabalho que nós podemos fazer assim, sem gastar dinheiro, só gastando tempo, empenho, e assim a gente consegue melhorar a educação brasileira. Ok? Forte abraço para todos.